Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Vamos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos falar um pouco qual é a maior bênção da Bíblia e falar um pouco de ressurreição. Porque às vezes tem muita gente lá dentro da igreja ou fora da igreja, está morto. O que é morto? Ele não está no cemitério ainda, mas está um morto vivo. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela chuva, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono e descanso que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter cuidado de nós. Ó Espírito Santo, seja o mestre por excelência no nosso estudo, para que nós, lendo a Bíblia, nós podemos entender, gravar e praticar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O que é ressurreição, irmãos? Ressurreição é o ato de ressurgir, é um regresso da vida ou da morte para a vida, né? Então, nós, outrora, a gente era o quê? Era mortos, que a gente não entendia nada, éramos preguiçosos, a gente não tinha o hábito de ler a Bíblia. Lá em Apocalipse 1:3 fala sobre isso, né? Que a gente tem que ler a Bíblia, nós precisamos de ler a Bíblia. Se eu hoje tenho um pequeno conhecimento, Deus me deu uma pequena porção, ou no grego um paraxá, então eu tenho que me esforçar, desenvolver aquilo que eu li e pedir ao Espírito Santo para que eu possa entender. Por quê? Qual que é a maior bênção da Bíblia? É o quê? A salvação. Põe para nós aí, Bruninho. Hebreus, por favor. Hebreus 5:9. Hebreus 5:9. Amém. Que diz assim: e tendo sido aperfeiçoado. O que é aperfeiçoado? Ele é pleno, ele é perfeito, e nós somos imperfeitos, né? Veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Primeiro, quando está dizendo ali que ele é perfeito, toda a perfeição está nele, né? E não está em nós. Nós caminhamos para uma perfeição. Mas como que eu demonstro que eu tenho uma perfeição? Como que eu demonstro que eu sou pleno? Como que eu mostro que eu tenho e adquiro uma plenitude? É quando eu obedeço a Deus. É quando eu procuro ler a Bíblia, eu procuro ver o que nela está escrito. Por que Deus é perfeito? Filipenses 2, nós vamos ler do 5 até o 11. Aqui vai mostrar um pouco da perfeição de Jesus. Que diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisas a que se devia aferrar. Tem tradução que é diferente, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto, irmãos, ali dá para a gente tirar muita coisa da perfeição
de Jesus. Primeiro, às vezes tem pessoas que vai evangelizar, pregar para alguém, e ele fala de uma forma para outra pessoa, que ele está generalizando. A gente tem que saber discernir qual que é a forma de Jesus. Eu falei aqui em outra aula passada, porque às vezes a pessoa não sabe quem que ela está servindo. Se é o Jesus que já veio, ou se é o que está para vir. Qual que é esse? Né? Então ali está baseando mais ou menos isso. O que está falando? Ele homem e ele espírito. Por exemplo, Jesus está em todo lugar? Sim ou não? Não. Não está. Ele em espírito, sim. Mas homem, carne e osso igual a nós, não. Né? É uma forma de colocação. Porque às vezes a gente lê, não dá aquela paradinha, não dá aquela atenção à palavra, então a gente tem que parar um pouquinho, refletir. Então, a perfeição de Deus, de Jesus, está aí. O ato de ressurgir e regressar da morte para a vida, é que ele teve primeiro como homem, né? Porque se ele não quisesse, ele deixava matar ele? Não, não deixava. Então ele se doou, né, em forma de homem. Quando a Bíblia fala ali, homem, tem parte da Bíblia que é direcionada somente ao homem. Tem outras partes da Bíblia, outros textos, outros versículos, que aí é generalizado, é tanto para homem quanto para mulher. Aí, por exemplo, lá em Gênesis 1:26, diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali é o homem mesmo, né? Mas como é que eu pareço com Jesus? Nas minhas atitudes. Ninguém parece com Jesus se não for nas atitudes, não. Né? Porque às vezes o pastor, a pastora está pregando, chega bem perto da gente, que coisa linda. É a cara de Jesus. Nem ele viu Jesus, como é que ele sabe que é? Agora, se você tem umas boas atitudes, aí você parece sim. Como que eu pareço com o Tutu? É nas atitudes também. Fulano é o Satanás, é forma de Satanás, é atitude. Então nós precisamos ter esse discernimento. Vamos lá em 1 Coríntios, Natan. 1 Coríntios 15:51, para a gente entender melhor isso aqui. O que fala sobre a morte, gente? O que é morrer? É esfriar. Vários textos da Bíblia dizem o seguinte, fulano dormiu, ou alguém está dormindo. O que é morte? A morte é um sono inconsciente. A pessoa está inconsciente. Então ela está dormindo. Vamos lá? Eis aqui vos digo um mistério. O que é esse mistério, gente? Tem até 2 pontinhos lá. Vamos parar aqui. Mistério, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela é toda mistério. Se a gente for querer entender a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, nós estamos no evangelho errado. Ninguém entende Deus. Ninguém. Nós estamos aqui na obediência devido a um mistério. Então vamos lá. Nem todos dormiremos, nem todos, mas todos seremos o quê? Transformados. O que quer dizer aquilo ali? Que nem todos, quer dizer que é alguns, não é isso? Eu escrevi alguma coisinha aqui, então eu vou tentar aqui resumir. Morte significa sono inconsciente. Os ímpios não passam por glorificação. Os salvos, sim. Os cegos, os coxos. Os cristãos que estiveram vivos naquele dia não terão que morrer, mas serão imediatamente transformados. Mas, naquele dia, por que nem todos vão ser transformados? Porque devido ao que nós fazemos aqui hoje na terra, o pastor deu um texto muito bonito aqui, de Êxodo 17, né? Fala lá sobre a terra, onde é que nós estamos. Então nem é para todo mundo não, gente. É poucos. Quem são esses poucos? Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que procuram servir a Deus. Um sono de trombeta introduz o novo céu e a nova terra. Os judeus entenderiam a importância desse sinal. Lá no livro de Apocalipse fala do toque da trombeta,
O toque da trombeta é semelhante ao que o galo cantou nas vezes em que Pedro negou Jesus. Olha que interessante, né? Eu procurei aprofundar nisso. O que é trombeta? Não é só que... Não, né? Então é bom a gente saber dessas coisas, né? Que é semelhante mais ou menos o cantar do galo, né? Quando Jesus foi traído. Então os judeus entenderiam a importância desse sinal, porque as trombetas sempre foram tocadas para avisar sobre o começo de grandes festas, outros eventos extraordinários. Lá em Números 10:10, vamos lá, Natan, só para a gente entender isso aqui, que festa e que evento é esse? Números 10:10. Ela vai falar de duas trombetas, né? Amém. Diz assim: semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante o vosso Deus. Então essas duas trombetas de prata eram que usadas para conduzir as pessoas à inauguração, ao invés de algum evento, às vezes nas festas fixas. Então elas eram tocadas dando um sinal, porque tudo na nossa vida Deus dá um sinal. Como é que Deus fala conosco? Primeiro, Ele fala conosco lendo a Bíblia, lendo a palavra. Aí Ele está falando, né? Agora, peraí, através de sonhos, às vezes de uma revelação que alguém vem te falar, menos fofoca e pecado. Deus não revela isso para ninguém. Deus vai revelar um pecado meu para você, Natan? Não vai. Seu para mim também não vai, né? Então, quando está falando disso aqui, é para quê? É para a gente refletir. Não é isso? Tá. Qual que é o maior fruto da Bíblia que começa com a letra J? Você sabe, Dimas? Qual que é o maior fruto da Bíblia que começa com a letra J? Sabe, não? Sabe, Clarice? Nilza? É o que você falou? Muito bem, viu? Deu lição, não sei se todo mundo. É Jesus, tá? E vou provar que é, viu, filha? Vem cá. Vou até te dar os parabéns, vem cá. É menina inteligente. Mas também filha de pastora, né? Oh, maravilha. É Jesus, tá? Tá preparado aqui, eu te mostro aqui, se não é. Vamos lá? Lucas 1:42. Como é que essa menina é inteligente, viu? Que inspiração. Gostei de ver, viu? Eu já te amava, agora eu te amo mais ainda. Hein? Olha lá para você ver. Ela já consegue ler, Clarice? Ela já consegue ler? Ainda não, né? Lê? 1:42, olha lá escrito lá, né? Lucas 1:42. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Olha lá, filha, você acertou mesmo, tá? É Jesus mesmo, tá? Você está de parabéns. Agora vamos lá, gente. Nós estamos falando de morte. Vou até fazer um trocadilho aqui. Nós estamos falando de morte e ressurreição. Para ter ressurreição tem que ter morte, não é verdade? Então, qual que é a diferença entre a morte e o sapato? Ou seja, o que a morte traz? Sofrimento, Dimas? Tristeza, Nilza? Isso também? Sofrimento e tristeza, né? Agora, se a morte traz sofrimento e tristeza, o que o sapato traz? Qual que é a diferença entre o sapato e a morte? E a morte? Se a morte traz tristeza, o sapato consola. Nós vamos falar do consolo lá na frente, né? Deu para entender o trocadilho? Então tá, vamos lá em Lucas de novo? 7:15. Lucas 7:15. Gostou? A gente tem que inserir alguma coisa, né? Para ficar com uma aula alegre, né? Para que ficar aqui com cara amarrada, né? Jesus, ele é o quê? Alegria.
Eu vou chegar aqui igual uma mão de corda? Não, eu já não tenho uma boa aparência, né? Então vamos lá. O que estivera morto, sentou-se e começou a falar. Então ali dá para entender que ele era mudo, né? Olha lá, começou a falar. Então Jesus o entregou quem? A sua mãe, né? Olha o fruto aí de novo. Por quê? Antes ele não falava, aí ele começou a falar e Jesus entregou ele à mãe dele, né? O texto ali é longo. Então, esta é uma das 3 ressurreições mencionadas no Evangelho, sendo as 2 outras uma da filha de Jairo. Vamos lá, Natan? Marcos 5:41. Aqui nós vamos falando das 3 ressurreições. Marcos 5:41. Que diz assim: e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Há uma ressurreição aí, né? E a outra é de quem? De Lázaro. Vamos lá no Evangelho de João? Evangelho de João 11:44. Evangelho de João 11:44. Diz assim: saiu que eu estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixa, ou seja, ele estava todo envolto, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. A gente, quando lê a Bíblia, a gente medita, a gente... Creio eu que quando Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora. Se ele estava todo atado, como é que ele saiu? Andando ele não saiu. Como é que ele ia andar? Todo amarrado? Não. Eu, na minha concepção, eu acho que ele saiu assim. Deu para entender? Se está todo atado, como é que ele ia sair? Né? É claro que a gente faz umas pequenas analogias, né? A cada um Deus dá uma revelação. Eu, na minha concepção, creio eu que é isto. Quanto à morte, gente, lá no livro de Eclesiastes, vamos lá, Natan? Eclesiastes 9, nós vamos ler o versículo 5 e o 10. Lá fala também sobre a morte. Eclesiastes, a tradução de Eclesiastes, gente, é o pregador, tá? Amém? Diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem. Coisa nenhuma, nada eles não sabem. Nem tampouco têm eles, daí em diante, recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então ele está dormindo. Verso 10 agora. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto. O pastor pregou muito aqui sobre projeto, né? Nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, meu irmão, morreu, acabou, desligou. Né? As coisas passam tão rápido. Tem quantos anos seu pai morreu, Clarice? 3 anos. A minha mãe já fez 7 meses. Eu estou com medo danado, que eu sou de 7 meses, né? Eu com saudade dela, né? Se ela pudesse lembrar de alguma coisa, ela estava com saudade de mim, né? Então, o que acontece? Mas não lembra de nada não, né? Então, morreu, meu irmão, está dormindo, está descansando, né? Porque quando o homem voltar, aí vão ressuscitar primeiro os que morreu em Cristo ou com Cristo. Eu gosto muito de um versículo, Filipenses 1:21. Esse versículo ele é lindo, né? E todos nós precisamos ater nesse versículo, né? Prestar bem atenção nele. Filipenses 1:21. Olha que coisa bonita. Porque para mim o viver é quem? É Cristo. E o morrer é o quê? É lucro. Tem Bíblia que fala que é ganho.
É lucro de quê? Qual o lucro que eu tenho? Porque eu estou morrendo com Cristo. Eu estou em Cristo. Se eu partir agora, eu estou morrendo com Ele, né? Ele vai me conduzir. Por que é lucro? Tudo aquilo que Ele me prometeu, que é a salvação. A minha ressurreição vai ser quando Ele voltar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, esse ganho para nós aí, ele é muito importante, né? Quando Salomão disse que os mortos não sabem coisa alguma, e que não há obras, projetos, conhecimento, sabedoria, depois da morte, ele contrastou a vida e a morte. Depois que morremos, já não podemos mudar o que fazemos. A ressurreição para uma nova vida era um conceito vago para os crentes lá no Novo Testamento, lá no Velho Testamento, né? O que está querendo dizer, gente? Isso? Porque muitos que morreram lá no Velho Testamento, por exemplo, Davi, um deles, né? Então, ainda vão ser julgados ainda, eles não foram julgados ainda não. Porque muita coisa que foi falada lá no Velho Testamento vai se cumprir agora no Novo. Como que vai se cumprir? Com a vinda de Jesus Cristo. O maior milagre do mundo. Qual que foi? A ressurreição de Jesus Cristo. Qual que foi o segundo? É a nossa conversão. Porque se nós não tivéssemos convertido, irmão, nós estávamos mortos, igual eu falei lá no início. Né? Porque tem gente dentro da igreja também que está assim, né? Está morto, né? O que o pastor pregou lá hoje? Amanhã, se perguntar, ou logo à tarde. Ah, não sei não. Por quê, gente? Porque a pessoa não lê a Bíblia. Eu gosto muito de uma frase que Monteiro Lobato falava, escreveu, né, num dos livros dele. Ele diz o seguinte: o mundo é feito de livro e de homens. Deu a entender? O mundo é feito de livros, né? Lá no Evangelho de João, 21, 25, lá fala assim: nem tudo o que ele fez, creio eu, João falando, né? Não caberia no mundo inteiro. Então, tem tanta gente que tem preguiça de ler a Bíblia, porque o livro mais lido do mundo é a Bíblia. Mais lido no mundo, né? E qual que é o segundo livro, Dimas? O primeiro é a Bíblia. Você sabe qual que é o segundo? Sabe, Cláudio? É a nossa vida. A nossa vida é um livro. Todo mundo. Eu acabei de falar agora mesmo com o pastor aqui. Pé de manga carregado, ele é alvo de ser apedrejado. Ah, fulano hoje olha lá como é que o cara está lá. Agora pôs um paletó, é isso, é aquilo. A gente é apedrejado. Por quê? Muitos podem errar, nós não podemos. Às vezes um pequeno deslize que você cometeu, você é apedrejado. Eu, numa das nossas aulas ali no ITQ, a gente falando sobre a mulher adúltera, né? Aí lá fala que Jesus estava escrevendo no chão e que alguém chegou perto dele e falou: Senhor, a mulher foi pega em adultério, tem que ser apedrejada, a nossa lei fala isso. Aí eu falei o seguinte: todos nós podemos jogar pedra nos outros. Pode não? Pode, irmão? Pode, Larissa? Pode, Nilza? Pode, velho. Desde que você estiver com a mão limpa. Quem está? Eu não estou. O que é jogar pedra, gente? Igual o pastor leu um texto aqui agora há pouco, né? Gente, a fulana cometeu isso, cometeu aquilo. Vamos ver ali. Ela tem virtudes, ela tem qualidades, né? Porque às vezes o nosso maior defeito é querer ficar só perto daquelas pessoas certinhas, aquelas pessoas cheirosas, né? E aquelas pessoas que estão vencidas, você tem coragem de dar nela um abraço? Às vezes não tem. Eu louvo a vida por um pastor que tem aqui na nossa cidade, que ele cuida de um aí que fica na rua aí, dá banho, cura das feridas da perna dele. Gente, não é para qualquer um não, né? Mas infelizmente nós temos qualidade, mas temos também defeito, né? Por que eu estou falando isso? Porque um dia nós vamos morrer também, gente. Às vezes aquela pessoa que você não ia muito com o jeito dela, ela vai ajudar a te carregar, né? Então, enquanto muitos aí acham que não vão passar por isso, nós lemos um texto agora mesmo: todos nós morreremos. Eu gosto muito de uma frase do Confúcio, que ele dizia o seguinte:
Se você ver alguém fazendo algo de bom, copie-o. Se você vê alguém fazendo algo de errado, examine-se. Bonito, né? Porque às vezes a pessoa, não, vamos orar para aquela pessoa. Opa, ele já examinou ele mesmo, né? Mas muitos não. Você viu o que o fulano fez? Você viu? Nós não podemos fazer isso, né? O pastor falou que muito bem. Nós temos que procurar e ajudar aquelas pessoas que é difícil mesmo, né? Ou seja, aquelas pessoas que a gente sabe que é mais pecador do que a gente, orar por elas. Não é isso? E às vezes a gente não faz isso. A gente só quer o conformismo, né? Ah, tem fulano orando para ele, não precisa de orar não. Gente, todos nós somos carentes de oração. É todos nós. Não é? Tem uma outra frase do Confúcio, essa aqui eu anotei, que eu não guardei ela bem não. Precisamos explorar mais de nós, sem ficar dependendo só dos outros. O que nós temos que explorar mais de nós? A nossa obediência a Deus, né? O nosso evangelizar, é o nosso ajudar aquelas pessoas que tanto precisam. Porque tem muita gente aí que estão sofrendo, gente, né? É de todas as formas. Por quê? Às vezes não tem quem ajuda elas, né? Então, quando morre, vamos lá no versículo de novo. Porque para mim o viver é Cristo. Lógico, você tem que tratar do orgânico também da pessoa, tentar ajudar a tratar o orgânico. Como é que ela só vai ficar naquilo ali, ó? Para mim o viver é Cristo. Mas precisa alimentar, ué. Senão nós ficamos fracos, né? Ah, peraí, você alimentou aqui? Porque nós temos dois estômagos, né? Um está aqui e o outro está aqui. É isso? Ah, alimentou o físico? Agora eu vou alimentar o seu espiritual. Então, se todos nós fizermos um pouquinho de cada um, nós vamos alcançar o nosso objetivo, a nossa salvação e a nossa ressurreição vai estar garantida. Amém? No próximo domingo a gente continua nisso aqui. Aí na próxima aula nós vamos falar se até os animais vão ressuscitar ou não. Tem gente que tem dúvida disso, né? Se o animal ele tem o quê? Espírito ou se ele tem alma? Nós vamos falar disso tudo na próxima aula. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos deu, nesta meia hora, de ministrar um pouco a escola bíblica. Senhor, nos ajude, que a pessoa que estiver aqui, Senhor, no próximo domingo, também seja usada pelo Senhor, que ela venha falar do Senhor. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa chuva, ô chuva gostosa, que tudo é bênção do Senhor. Senhor, fica conosco, abençoa o nosso resto do dia. Senhor, nos dê esse privilégio, Senhor, de continuarmos servindo a Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom dia.